Olá, pessoal, bem-vindos a Clique Eduque 8, mais um programa da série Conhecendo as Carreiras com a Clique Eduque 8. E hoje com uma presença super importante, hoje a gente vai falar de agroindústria. Então você que está em busca de carreira, de definição, não sabe para onde vai, já ouviu falar do mercado de água, da agroindústria, mas não conhece as áreas, como começar, que oportunidades. E também vamos falar de segurança, segurança do trabalho. A gente está com um convidado super especial. Daniel, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. O Daniel tem mais de 25 anos de experiência em agroindústria. Ele trabalhou em várias áreas, vem fazendo uma carreira em vários segmentos dessa área, tem uma visão ampla, formado em Harvard, tem uma trajetória lindíssima do ponto de vista de aprendizado de educação, com o inglês, principalmente, uma história que eu gostaria de destacar. Daniel, muito obrigado pela tua presença, é muito bom ter você aqui com a gente. Legal, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade, tá? É uma satisfação grande conectar com você e poder bater esse papo aqui e trazer um pouco da visão do que é o agronegócio e de como ele se posiciona hoje no país, quão importante ele é para o país, tá? Vou contar um pouco da minha história. Minha formação é engenharia elétrica, tá? Quando saí da faculdade, eu achei que ia mudar o mundo com a técnica. E, para mim, eu sempre fui muito apaixonado pela técnica, né? E eu achei que seguiria essa carreira para o resto da minha vida. E trabalhei um bom tempo na área técnica, mas com 4, 5 anos eu fui caminhando para a área de gestão, para a liderança de pessoas, e aí eu vi qual o impacto que isso tem. Você influencia pessoas e você contribui para que as coisas aconteçam da forma que a organização almeja. A bagagem continua, mas eu segui um caminho de gestão. Nasci em Alagoas, Maceió, Alagoas. O meu primeiro trabalho em usina de açúcar no setor agro foi lá no interior de Alagoas. Tá? Eu estava até Quantos recapitulando. anos, né? Quantos anos, Daniel? Olha, Você tem começou? exatamente 25 anos, tá? Eu tive uma passagem rápida de quase 2 anos pela indústria química, tá? Na produção de cloro e soda, da cadeia do plástico, tá? Mas minha paixão era o setor agro, tá? Então, Alagoas era muito forte nisso, tinha mais de 30 usinas no estado, tá? Era o que movia a economia, e rapidamente eu fui para o agro. Trabalhei num grande grupo, mas os primeiros 3 anos e meio eu vivi no interior. Então, eu morava, tá, numa casa na vila, existia uma vila vizinha à usina, e eu passei 3 anos e meio da minha vida morando ali. Foi o período que eu mais aprendi, porque minha esposa estudava na capital, eu não tinha filhos Uhum, ainda, então minha dedicação era ao trabalho, tá? uhum, E eu estava sempre presente, aos finais de semana, né? Eu tinha folgas a cada 15 dias, imagine como era antes isso aí. Hoje não existe mais isso. uhum. E eu aproveitava esse período para estudar e aprender sobre o negócio. E aí, depois de 13 anos nessa companhia, passando por diversas posições, eu vim para trabalhar numa multinacional, tá? E estou nessa multinacional há exatos 10 anos. Completei 10 anos no início de maio. E dentro dela, eu me movimentei bastante. Eu iniciei como gerente de uma das unidades, gerente industrial. Depois, meu escopo ampliou, passei a responder por 4 usinas, né? Também na área industrial. E há 2 anos eu migrei para segurança, saúde e segurança e meio ambiente, tá? Tem sido uma experiência fantástica para mim, tenho aprendido muito, estou muito feliz profissionalmente, e eu queria trazer um pouco dessa visão do agro, a visão do agro moderno, né? Fala pra gente, como é que a educação transformou sua vida, Daniel? Como ela foi importante? Você já citou alguns momentos importantes da sua formação, você falou que estudava sempre, mas assim, qual é a importância dela para você? E a educação da forma ampla, né? A Sim. sua educação formal, o que você aprendeu, os mentores que você teve. Quem seria o Daniel se não tivesse estudado tanto? Sérgio, eu vou ser, assim, muito franco. Eu não estaria conversando com você aqui hoje se eu não tivesse me dedicado. Não estaria. A educação, ela transformou a minha vida.
em todos os aspectos. Se eu tive oportunidade na vida, foi fruto da educação, da dedicação, das horas de estudo, de querer fazer mais, de querer aprender, de ser curioso. É muito importante. A curiosidade, ela é chave, ela nos movimenta. Então, como eu te disse, Sérgio, eu iniciei lá atrás, fiz a formação de engenharia elétrica, fiz muitos cursos técnicos de curta duração e fiz cursos de gestão. Cursos técnicos, pessoal, escutem, Extremamente preste importante. atenção. Cursos técnicos. E tenho certeza que o Daniel vai falar muito mais à frente aqui na nossa conversa a importância da formação técnica que muitas vezes a gente desconsidera. Os cursos técnicos, Sérgio, eles abrem portas. O profissional que está chegando no mercado e que almeja uma faculdade e que acha aquilo um objetivo muito distante, ele tem, através do curso técnico, a oportunidade de, depois de 2 anos estudando, você entrar no mercado de trabalho numa posição extremamente valorizada. Eu vou trazer exemplos como nós temos hoje cursos técnicos de instrumentação e automação. O que você fez, Daniel, de curso técnico, só para o pessoal... Eu fiz vários cursos de curta duração, Sérgio. Pode citar alguns só para o pessoal ter uma ideia? Assim? Curso de automação, né, automação industrial, né, como aquilo era uma coisa que eu comecei a lidar muito e estava crescendo bastante, eu fiz alguns cursos de 15 dias, um mês, sobre um tema específico dentro da automação industrial. Daniel, e é importante isso, porque você pegou uma tendência e foi atrás. Isso que a gente fala também aqui no nosso canal. Não é fazer por fazer, não é porque alguém falou, porque todo mundo está fazendo. É que você identificou que era um tema relevante e foi atrás se especializar para justamente ter um resultado, fazer o curso técnico e começar a trabalhar. Então, gente, tem que pesquisar como o Daniel fez, tem que ver quais a tendência, o que está acontecendo na indústria, para não perder tempo e também fazer uma formação que não é relevante ou não vai trazer um resultado, né? Isso aí. E eu falo, Sérgio, hoje o agro, a presença do agro é no interior do país. Hoje, a gente tem dificuldade de encontrar profissionais capacitados para preencher algumas posições. Não é que a gente não tem posições, não tem vagas, a gente tem vagas. Mas é difícil, muitas vezes, encontrar um eletricista, tá? Um mecânico de manutenção, um técnico de automação. A gente tem essa dificuldade. Técnico de segurança, imagino, do trabalho. Segurança, uma dificuldade Impossível, enorme, né? Uma dificuldade enorme de encontrar técnico de segurança. A gente demora a conseguir preencher vagas nesse sentido. Eu diria que com 2 anos, você se forma em um curso técnico. E o curso técnico abre portas. Você inicia no mercado de trabalho. Eu conheço várias pessoas que fizeram curso técnico, iniciaram o trabalho como técnico e, ao longo dos anos, fizeram a formação superior. Tá? E são reconhecidas essas pessoas, elas vão para uma posição de coordenação, a oportunidade existe, tá? Principalmente no agro. O que falta muitas vezes são as pessoas com as competências, os conhecimentos necessários para preencher aquelas oportunidades, tá? E o curso técnico é uma porta de entrada fantástica. Mas assim, fala um pouco das áreas, como é que você entende as grandes áreas, só para as pessoas as pessoas não têm ideia como essa cadeia enorme, que eu quero dizer com isso, quantas áreas e, consequentemente, as oportunidades. Fala para a gente de manutenção, de logística, a parte efetivamente agrícola, tecnologia, pesquisa. Nossa, dá uma ideia para a gente. Talvez a gente precise de 1 hora para falar quanto essa cadeia é incrível, espetacular. E quem sabe as pessoas escutando ou vendo você falar, se identifique com uma área e vai pesquisar mais, vai mais a fundo. Só para deixar claro para todo mundo, Sérgio, quando você fala cadeia, é a cadeia do negócio, né? Onde a gente inicia e onde a gente termina, né? Como cada etapa dessa da cadeia agrega valor ao negócio. O setor de agroindústria da cana-de-açúcar, que é onde eu tenho mais experiência, ela inicia com o preparo do solo para o plantio da cana-de-açúcar. Então, ela inicia um pouco antes até com o arrendamento das áreas. Tá? E para quem gosta de negociação, para quem quer terra, quer entender o que significa arrendar, as condições, lidar com os proprietários, né? Isso aí também é uma área muito incrível, assim, né? Incrível e que, assim,
tudo inicia através disso, né? Se a gente não tiver áreas para plantar cana, o negócio é totalmente inviabilizado. Então tem toda essa parte de relacionamentos, pessoas que gostam, que têm facilidade em se relacionar com outras. Essa é uma área muito boa. Ali tem toda a análise econômica daquela área, né? Tem todo o suporte da área financeira, tá? Mas, basicamente, tudo começa com o arrendamento da terra. Depois disso, a gente tem o preparo daquela terra e o plantio. E aí nós temos na sequência a colheita da cana, o transporte da cana para a fábrica, e dentro da fábrica nós temos a produção de açúcar, etanol, energia elétrica, e após isso nós Energia elétrica, pessoal, que muita gente não sabe, né? As pessoas temos não têm ideia, né? um volume grande de energia elétrica, energia renovável produzida a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Essa indústria, ela é fantástica. Nada se perde nessa indústria. Existe uma economia circular enorme. Podemos falar um pouco depois sobre isso, mas tudo se aproveita nessa indústria. Depois da produção, a energia elétrica a gente exporta para o grid, que é o Sistema Interligado Nacional. A gente exporta, a gente tem contratos de venda de energia elétrica. Tem uma equipe que só cuida disso. Nós temos produção de açúcar e produção de etanol. Depois de produzido isso, existe todo o trabalho logístico para escoamento desse produto. Nós escoamos o grande volume da nossa produção Mercado para o mercado doméstico ou externo, mercado internacional, né, Daniel? A gente tem muito para o que mercado externo, tá? Tem empresas que oportunidades para quem gosta de comércio externo, negociar, mais uma vez, negociação, contratos, logística, do ponto de vista externo também. Perfeito. Tem empresas no setor que dão mais alguns passos com relação ao açúcar, por exemplo. Elas empacotam e vendem a supermercado. Você vai encontrar na prateleira lá do supermercado o nome da empresa com o produto, tá? Então depende muito da estratégia da empresa. Mas nós precisamos, independente disso, escoar o produto. Nós vendemos grande volume para exportação e uma pequena parte para indústrias, como fábricas de refrigerantes e de alimentos. No lado E a do logística é incrível, né, Daniel? Porque, nossa, é de caminhão, mas é trem, é balsa, embarque em toda a navio, né? infraestrutura, embarque navio, aí tem armazenamento no porto. Gente, é uma cadeia logística altamente complexa e sofisticada, e não subestime a cadeia da inteligência que existe, as empresas, as oportunidades que tem nessa. Só nesse, olhando, né, Daniel, nesse segmento. Perfeito. E do lado do etanol, o etanol ele tem algumas finalidades. Ele pode ter a finalidade da indústria em si, indústrias de processamento, né? E o grande volume dele vai para os tanques dos carros, tá? Então nós temos a produção do álcool, do etanol hidratado, que vai direto para o tanque, e do anidro, que é misturado com a gasolina. Todo esse ciclo, nós temos também etapas intermediárias, né? A colheita de cana, ela é intensiva em equipamentos, em colhedoras, em equipamentos em tratores, tá? Em caminhões para Manual, cana. Não existe mais manual. Manual ficou para trás há muito tempo, Sérgio. Hoje nós temos equipamentos que custam 3 milhões de reais, uma colhedora, por exemplo, tá? Onde tem uma pessoa lá dentro lidando com alguns computadores. A colhedora tem piloto automático. Ela é guiada por satélite na colheita. Tá? Ela tem um joystick lá dentro, em caso seja necessário, a pessoa corrige rota, mas todo o percurso da colhedora no canavial ela é guiada por satélite. Hoje, para você ter ideia, nós monitoramos toda a logística de cana através de uma das bases que fica no interior. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso requer uma especialidade, por exemplo, técnicos de automação hoje para as operações agrícolas é uma posição chave, porque a gente só consegue fazer todo esse monitoramento, toda essa integração através da automação. E a automação ela inicia no campo, quando você instala um sensor numa máquina, instala um equipamento automático, precisa de uma pessoa que conheça lá no campo. Daniel, só para esclarecer, não precisa ser engenheiro. O técnico faz isso, é Não, a função dele, não é é o requerido, engenheiro. é requerido que seja técnico, Sérgio. O técnico, ele vem com uma bagagem especializada, muitas vezes maior do que o engenheiro para fazer isso. Porque ele sabe como vai lá, o engenheiro sabe os conceitos amplos, sabe a teoria de forma profunda. O técnico, ele sabe como fazer. Eu vou falar, o setor de forma geral, Sérgio, ele tem uns programas que a gente chama porta de entrada, tá? Que pode ser jovem aprendiz, pode ser jovem engenheiro, tem programa de trainee, tem programa de estágio técnico, estágio de engenharia,
tá? Essas pessoas iniciam, não é requerido que ela chegue aqui com experiência, seja uma expert. Ela inicia e ela segue o caminho aqui dentro de aprendizado. Eu olharia no Senai, eu olharia cursos técnicos em outras instituições. Tem o Centro Federal Tecnológico, está presente também no país. Tem várias instituições ligadas ao governo, ligadas à iniciativa privada, que Eu acho que provêem. tem algumas ligadas até a prefeituras, né, que promovem. Então, Sim, olhar na sua região. Mas, Daniel, a gente sempre recomenda, olhe com cuidado, olhe as avaliações, veja o que as perfeito. pessoas dizem desse curso para ter realmente uma Veja a opinião. formação, olhe o conteúdo, pede ajuda para o Daniel, para Sim, outras pessoas que perfeito. trabalham na área, para avaliar, poxa, Daniel, esse é um curso bom, eu vou receber um conteúdo que vai me permitir a concorrer a essas posições, a essas vagas, né? Então, gente, a gente sempre avisa, muito cuidado na seleção do conteúdo, não vai lá e fazer, entendeu? Perfeito. Tem que olhar o histórico, a história da instituição, tem que pesquisar na internet, tentar falar com pessoas que já passaram por ali. Isso é fundamental para não se deparar com problemas que a gente vê tanto aí hoje, pessoas vendendo cursos, prometendo coisas que são irreais. Então, muito cuidado com as armadilhas, tá? Busquem sempre ir além do mínimo requerido. Busque, a gente costuma dizer, busque andar o quilômetro extra para se diferenciar. Outra dica, em sala de aula, você vai fazer um curso técnico desse, os professores gostam das pessoas que se dedicam, eles dão atenção às pessoas que se dedicam. Minha primeira oportunidade de trabalho, Sérgio, quando eu saí, fui trabalhar na indústria de cloro-soda em Alagoas. Meu primeiro trabalho foi através da indicação de um professor que me acompanhou na faculdade. Olha, Que eu sempre me mostrei interessado, sentava na olha que frente da dica sala, bacana. sempre Uhum. estudava, então isso abre portas, mostra interesse, não cumpram só a tabela, eu vou lá, assisti minha aula, fiz o trabalho que o professor passou. Busca informações e hoje, Sérgio, com a internet, você alcança informações, não existe fronteiras para você buscar informação. A inquietação faz com que as pessoas se movam. Me interessei pelo que o Daniel está falando em alguma dessas áreas. Daniel falou de automação das diferentes etapas de negociação, comércio exterior, parte industrial, processos industriais, processos agrícolas, pesquisa, desenvolvimento, logística, tecnologia. Bah, procurei um Senai, achei o curso. Normalmente eu vou procurar um Senai mais perto aqui da minha região, próximo, né, para começar. Se formou, aí começa a se candidatar e se prepara até para se mudar para outras cidades. Sim, Ah, perfeito. Sérgio, mas eu não. Como é que eu vou para outra cidade começar a trabalhar? Não tem dinheiro. Eu já vi em muitos casos pessoas que passam nesses processos seletivos que o Daniel mencionou e se juntam, dividem um apartamento, dividem uma casa naquela cidade que é próxima, no nosso caso aqui, de uma usina. Isso não é uma coisa difícil, né, Daniel? Essa mudança, aquilo que você falou, o esforço, ampliar, né, se preparar para esse processo de mudança, mudar de vida, de região, muitas vezes, como você saiu, né, lá de Maceió, tá em São Paulo. Quer dizer, conta um pouco desse processo também, Daniel, que eu acho que é super importante as pessoas se prepararem para essa mobilidade, para conhecer, para ampliar horizontes e oportunidades. Como é que e conta a tua experiência, como é que foi assim de mudar de centro, né, de lugar? A mudança, muitas vezes, ela é necessária, na maioria das vezes. A não ser que você more próximo a essas empresas no interior. Mas a vida no interior me atrai muito. É uma vida mais pacata, tranquila, né? E é uma vida boa. Você vem para o interior do país, quem não conhece, você vem para Goiás, Minas Gerais, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, ali é onde as coisas acontecem. Mato Grosso em si, ali, Sérgio, a riqueza, boa parte da riqueza do nosso país é produzida. Então, há necessidade de ter mobilidade. E à medida que você vai crescendo dentro da organização, essa necessidade ela continua existindo. Você muda seu escopo de trabalho, muda sua posição na empresa, eventualmente você precisa se mudar. Eu estou há 10 anos fora da minha cidade, tá? Anteriormente eu viajava muito e hoje eu moro com minha família em São Paulo. E assim, toda essa jornada só me trouxe coisas boas. Durante o curso ainda é aproveitar oportunidades de estágio, tá? Porque o curso técnico, geralmente, escolas como o Senai, ela tem uma conexão com as indústrias, com as empresas, tá? O programa de jovem aprendiz, se candidate, vá lá. Não é requerida experiência da pessoa para aquilo ali. E você entra e muitas vezes
pessoas que vêm do programa de Jovem Aprendiz, elas ficam na empresa. As oportunidades exigem. O importante é abrir a cabeça, pesquisar, conversar com pessoas que já passaram por essa trajetória, confiar e seguir. E contar com a gente da Clique Eduque 8, né, Daniel? Contar com a Perfeito. gente para falar de preparação do mercado de trabalho, ler os nossos conteúdos, como prepara o currículo, a entrevista, como mapeia o mercado, como o Daniel falou. Arrumar emprego não é só fazer o currículo, gente. A gente não cansa de repetir isso. Preparar esse plano de desenvolvimento, onde eu vou estudar, onde eu quero chegar, fazer um primeiro pensamento, né, Daniel, de carreira, de futuro, não está escrito em pedra, mas fazer um primeiro pensamento e preparar essas etapas que o Daniel está falando, o currículo, o cadastro, estar preparado para as entrevistas, se preparar para os aspectos comportamentais, de comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, flexibilidade. Dá uma olhada nesse lado também, tem vários conteúdos, inclusive aqui com a gente, que tratam do tema, para chegar preparado e se candidatar. Está preparado com a mobilidade, né, Daniel? Acho que é um conjunto de fatores, não é impossível, gente. É claro que exige foco e disciplina, que a gente sempre fala, né? E vamos em frente, gente. Conta com a gente aí nessa jornada. Eu diria que é perfeitamente possível. E você tocou num aspecto agora muito importante, que é a questão comportamental. Eu tenho uma coisa em mente. Um comportamento equivocado, um comportamento não alinhado com as expectativas do seu empregador, da empresa que você vai trabalhar, é o que geralmente tira as pessoas do trabalho. A técnica, ela abre portas, mas o comportamento, ele é extremamente importante, tanto para a entrada como para a permanência das pessoas nas organizações. Saber trabalhar em equipe, aceitar a colaboração de outras pessoas, né? Isso é chave para o sucesso em qualquer empresa. Daniel, e aí eu queria que você falasse de uma área específica que eu tenho uma profunda admiração, que é a área de segurança do trabalho. Conta um pouquinho dessa área, os desafios no Brasil, como é que ela tem evoluído. A porta de entrada da área de segurança, ela é através de um curso de técnico de segurança do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Eu vou falar um pouco sobre o técnico de segurança do trabalho. Ele é aquele profissional que está mais próximo, na ponta, às atividades quando elas estão acontecendo. Ele tem um papel fundamental na garantia da segurança e da integridade das pessoas e dos processos. Ele é uma pessoa que se relaciona muito com os times operacionais. É requerida dele também uma visão abrangente das regras e de como a segurança se dá no dia a dia, inclusive dos aspectos comportamentais dos times que estão ali trabalhando, tá? Ele precisa ser uma pessoa de fácil relacionamento, ela ou ele, né, precisa ser uma pessoa de fácil relacionamento, porque, de fato, a segurança, quem faz ela na ponta, são as equipes que estão operando. O técnico de segurança, ele é fundamental ao ponto que ele dá suporte às equipes que estão operando, com o objetivo de diminuir as chances de um acidente acontecer. Ele vem com esse suporte, ele vem com a visão de risco, de medidas de redução de risco, e essa atividade é muito dinâmica. Na agroindústria, essa atividade engloba as operações industriais com equipamentos, máquinas. Nas áreas agrícolas, engloba as operações de colheita, transporte de cana, né, plantio, numa área geograficamente dispersa. Tá? Então, você tem... É um grande desafio do agro. Você tem uma área geograficamente dispersa onde as pessoas trabalham isoladamente. Então, a tecnologia tem ajudado muito a aproximar essas pessoas, mas o trabalho do técnico de segurança, ele é chave. Uma outra posição é a posição de coordenador de segurança, saúde e meio ambiente. Esse coordenador, ele coordena o trabalho dos técnicos. Então, técnicos de meio ambiente, técnicos de segurança, técnicos na área de saúde. Ele coordena esse grupo de pessoas e, geralmente, ele olha um escopo mais amplo. Ele se relaciona com os gestores dessas operações, mas a porta de entrada de tudo, onde as informações entram e as informações saem, é através do técnico de segurança. Acima desse coordenador de segurança, você tem a posição de gerente. Geralmente, esse gerente, ele olha um escopo mais amplo, mais de uma unidade. E acima desse gerente, geralmente você tem um nível de diretoria, um nível de superintendente ou um nível de diretor, que olha um escopo mais abrangente ainda. Mas a porta de entrada, se eu puder sugerir às pessoas que estão iniciando a carreira agora e se identificam com a área de segurança, é um curso técnico de segurança do trabalho. Uma das coisas que eu aprendi mais incríveis é ter essa estrutura, né, essa cultura de segurança que garante que o trabalhador saia da casa dele e volte com saúde, da mesma forma que saiu de casa, que ele volte, se possível, melhor, né? Mas que ele volte com segurança para a família. Eu acho que isso é
uma mensagem poderosa e importante, uma missão, né, desse time incrível aí, profissionais dessa área, a qual tenho uma profunda admiração. Essa área é muito ligada a um propósito pessoal, né, porque vocês, poxa vida, todo Uhum, mundo que está vindo trabalhar aqui, eu tenho um propósito que elas retornem para suas famílias no final do dia, íntegras. Então isso vai uhum, além da obrigação do trabalho em uhum, si, tá. Você tem uhum, um propósito que faz você se mover através desse objetivo de que as pessoas retornem para suas casas da mesma forma que chegaram aqui. Os líderes de operação, as pessoas que estão na operação, elas são responsáveis pela segurança daquela operação. A área de segurança, ela serve como suporte. Ela traz processos, ela traz análises mais estruturadas, tá? Mas a segurança, ela precisa acontecer com as pessoas que estão na operação. Diz um pouco de como eu vim parar na área de segurança da companhia, né? Eu nunca pensei em trabalhar na área de segurança, dizendo a verdade. Eu sempre fui de operações, tá? Mas a minha jornada recente, de 10 anos para cá, nela eu me inseri muito no aspecto de segurança, ao ponto que eu era responsável pela segurança daquele grupo de pessoas que trabalhavam naquela unidade, né, ou naquele polo com várias unidades, tá? Então, meu papel, meu trabalho, ele se virou muito para garantir a segurança dessas pessoas. E eu ia a campo fazer visitas, eu já não conversava mais sobre produção, sobre metas de produção, nada, eu conversava sobre segurança. Eu tentava influenciar as pessoas, mostrar a importância da segurança. Eu fiz isso ao longo desse tempo e há 2 anos e meio eu recebi o convite para vir para a área de segurança. E para mim foi uma surpresa boa. Estou aprendendo muito nessa área, estou conseguindo interagir e influenciar mais as pessoas. Segurança, Sérgio, não é algo que você põe por decreto. Antes, você precisa tocar o coração das pessoas, com um propósito da segurança como esse. Cara, você precisa voltar para sua residência do mesmo jeito que você chegou aqui. Tem gente te esperando lá. A segurança moderna, ela traz o seguinte: as pessoas são parte da solução. E ao invés de uhum. colocar só regras, você pergunta a elas o que elas precisam para executar aquela atividade com segurança. Você insere as pessoas que estão lá na ponta executando aquela atividade de risco na discussão. Isso traz engajamento, traz comprometimento e traz medidas de controle de risco efetivas. Então, a área de segurança é fascinante. Eu convido as pessoas que vão assistir esse vídeo, esse podcast, e que se identificam com a área de segurança, que busquem conhecer. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito bom também, eu acho que na Clique do Q8 a gente falar das carreiras e falar dos seus propósitos, como você deixou bem claro, propósito da área de segurança, propósito de uma área na agroindústria, de alimentar, de levar o alimento para a mesa do trabalhador no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, de levar energia renovável. Então, você que está pensando, procurando propósito, um sonho, uma ideia de fazer um mundo diferente. Gente, aproveita essa conversa, espero que traga muitas ideias, ou aquele termo que todo mundo escuta, os insights, né? Traga ideias e que possa te mover nessa direção, nesse caminho. E conta com a gente. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Clique Eduque8, transformando vidas através de educação. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, colegas, conhecidos. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, Sérgio. Um abraço.